Bom, e para falar justamente sobre isso, né, para a gente refletir um pouco sobre o que acontece, sobre esse novo escândalo político no Brasil, a gente estabelece contato agora com a jornalista e cientista política Deise Ciocari, que inclusive ontem, né, Deise, estava abordando esse tema dos escândalos políticos e também estava falando ali, refletindo sobre mecanismos de formação de opinião. Pergunto para você qual seria a capacidade de influência desse escândalo sobre as próximas pesquisas de intenção de voto. Deise, bom dia, obrigada por nos atender. Imagina, bom dia a todos. Eu estava justamente falando de escândalos políticos e olha só, né, aqui a gente nunca morre de tédio, né? Certamente isso vai ser uma bomba na campanha presidencial de 2022. E eu acho que tem algumas perguntas que a gente se faz também, né? Esse ano saíram algumas pesquisas mostrando que o nosso índice de democracia tinha diminuído. E aí, vejam só, a pergunta que eu me faço quando eu vejo esses escândalos de corrupção, e aí só para voltar um pouquinho, a gente tem um consenso que a campanha de 2018, ela foi uma campanha que foi uma consequência da Lava Jato. Então, o Brasil estava completamente desgastado pelos casos de corrupção, e agora a gente vê isso voltando à tona. Como que isso atinge diretamente a eleição? A nossa desconfiança em relação às instituições democráticas, ela é muito forte. As pesquisas da ciência política, elas demonstram isso, o baixo índice de confiança nos partidos políticos e nas instituições. E aí eu fico me perguntando como cobrar das pessoas, principalmente no ano eleitoral, uma participação cívica ou um interesse político quando o próprio Estado democrático ele não oferece respostas positivas, né? Os resultados práticos do governo democrático são sempre de corrupção ou sempre alguma coisa que oferece um baixo índice de apoio às instituições democráticas. Então, na eleição, isso é um grande golpe, porque mais uma vez afasta o eleitor de um dos maiores processos políticos, que é a eleição, que é o voto. Então, quando esses casos de corrupção eles vão aparecendo, eles vão diluindo a democracia. É a democracia que perde com tudo isso e que fica fragilizada. Para a campanha do presidente Jair Bolsonaro é um golpe, tem que ver até quando ele vai sangrar em praça pública, porque ele vai sangrar com isso. E para a campanha do ex-presidente Lula, volta o tema da corrupção muito forte, que também é sensível para a campanha dele, né? Então, mas eu acho que a grande perda com tudo isso é nossa, é da democracia, é do processo de afastar o eleitor de um processo democrático. E é curioso ouvir você falar isso, Deise, porque você cita também que os escândalos eles só são descobertos e vêm à tona porque existe a democracia, né? E aí é um ciclo meio que se retroalimenta, né? A democracia nos permite divulgar escândalos como o que hoje se deflagrou em uma operação da Polícia Federal e ao mesmo tempo em que esses escândalos vão minando a democracia de alguma forma, né? Faz sentido isso? Faz. Ivan, tu sabe que eu sempre, vocês devem ouvir isso muito mais do que eu, mas a gente sempre ouve essa história de que a mídia só divulga coisa ruim, a mídia é culpada pela sensação de mal-estar que nós temos, né? Inclusive, às vezes eu vejo essa discussão assim em centros que nem deveriam acontecer, mas tem uma pesquisa na ciência política que é maravilhosa, que eu falei sobre isso ontem, que é da Pippa Norris. E ela debate justamente isso, assim, qual a função, como que os escândalos políticos eles atingem a democracia e qual o papel da mídia nisso tudo. E aí a Pippa Norris, através dos estudos dela que são incríveis e muito sérios, ela identifica que o problema não são especificamente os escândalos políticos ou a mídia. O problema é um péssimo desenvolvimento da nossa democracia, que é o que a gente sempre fala, assim, a gente tem uma democracia, ela não é plena, e quando eu digo que ela não é plena, porque nem todo mundo tem acesso à saúde, à educação e ao transporte público, então ela é uma democracia em desenvolvimento, mas o nosso problema é que a nossa democracia ela não funciona muito bem. O nosso Estado democrático, que é aquilo que eu estava falando aqui no início da entrevista, ele não funciona. Os escândalos políticos, eles atingem sim a democracia, é óbvio que atingem, mas graças a Deus que a gente vive numa democracia
pode saber do que está acontecendo e tem a imprensa para comunicar isso. Então, o problema não é nem A nem B, é justamente o mau desenvolvimento desse Estado, que é aquilo que eu estava falando no início da entrevista aqui. Como que tu vai levar as pessoas para votar ou para se interessar por um processo que é permeado pela corrupção? Aí é matar o mensageiro? Não, o problema não é o escândalo político ou a mídia, o problema é o ator principal, o sistema político, né? A nossa democracia que não se desenvolve. E aí, com esse tipo de processo e de corrupção a todo momento, não é nem razoável esperar que os princípios fundamentais da democracia possam ensejar na população a recuperação de confiança nas instituições democráticas. Isso não vai acontecer, porque o sistema político está falho, ele não funciona. Eu não sei se eu fui muito prolixa, muito chata aqui, mas é basicamente sim. Não, é importante ouvir isso, porque quando você fala permeado pela corrupção, no sentido daquilo que, eu te pergunto, naquilo que move um eleitor a exercer o seu direito, e quando você fala da gente não viver uma democracia plena nesse sentido, né, e não num sentido, num aspecto ideológico, mas no sentido de que as pessoas não têm acesso, acaba sendo... não dizer curioso que o caso que hoje a gente está noticiando aqui é um caso que envolve desvio de verbas ou uso de verbas de forma irregular de um fundo que serve para custear manutenção e estrutura de escolas básicas nos rincões do país, né? Então, quando a gente fala, você pega um anuário aí da educação básica aqui no Brasil, onde pelo menos 1 em cada 10 escolas não tem um banheiro para que o aluno use, 1 em cada 10 escolas não tem água potável, não tem um bebedouro para que um aluno beba, aí a gente está conseguindo unir os dois casos, né? Há um escândalo de corrupção que está sendo investigado, há uma democracia que não é plena no nosso país, porque, de alguma forma, essas crianças não vão ter acesso a algo que é tão útil e necessário na vida delas, né? Essa prisão do Milton Ribeiro, dessas pessoas envolvidas, ela atinge um dos ministérios com maior orçamento, né? Se eu não me engano, o Ministério da Educação tem um orçamento superior a 150 bilhões. Atinge um dos pontos nevrálgicos da democracia, que é a educação. Então, quando esse sistema ele não funciona plenamente, ele afeta todo o desenvolvimento da sociedade, não é um ponto isolado, não é a prisão de um ex-ministro, é um golpe na democracia. É um regime que está sendo agravado pela desconfiança. A gente viu que aconteceu isso nas eleições de 2018, quando a população estava desconfiada em relação ao governo petista, por causa dos casos de corrupção e da Lava Jato, isso gerou um voto de protesto. E a gente sabe que toda vez que tu procura um salvador da pátria, que tu quer alguém para salvar a nação, isso dá errado, porque política não é feita de salvadores da pátria, política é feita de governantes e de políticos que espera-se o mínimo que sejam honestos e que conduzam a nação com o mínimo de democracia, eu diria com o máximo de democracia possível. E aí quando vem esse voto de protesto, a gente vê esse tipo de governo completamente, que hoje de manhã a pauta era justamente um governo desequilibrado, é o que esse voto de protesto gera. Aí quando a gente vê o tema da corrupção voltando, a gente como cientista político olha e diz, pô, no ano de eleição vai voltar o voto de protesto, vamos de novo procurar um salvador da pátria e de novo vai dar errado. Porque a gente fala muito na ciência política, a história é cíclica, a gente vê os erros se repetindo, conforme o passar dos anos. Isso só vai mudar quando a pessoa que assumir a presidência da República entender realmente o Estado democrático de direito. Isso a gente não vê acontecendo. É doloroso tu olhar um escândalo desses num ministério que é uma das bases para o desenvolvimento de uma democracia, né? Pois é. Agora, desde o seguinte, esse voto de protesto, né? Agora esse balde de água fria vem justamente sobre o eleitor que escolheu esse salvador da pátria, né? Atinge justamente essa pessoa. Eu pergunto e fico pensando aqui sobre o efeito que isso pode ter, uma vez que assim, tem um eleitor fiel que vai defender até o fim, que vai dizer que esse escândalo foi divulgado agora justamente por causa da eleição, existe, né, essa base que é muito sólida, mas tem uma outra, uma outra ala de pessoas que estão ali, não sabem muito bem, deixaram de votar no PT em 2018 justamente por causa dos escândalos de corrupção. E essas pessoas vão para onde agora? Será que a gente pode ter um fortalecimento da tal da terceira via nesse momento? Não, Carla, eu não acredito nesse fortalecimento da terceira via, porque essa é uma eleição muito polarizada. Desde a abertura democrática, a gente não tinha uma eleição tão forte, a gente sempre viu esse antagonismo PT e PSDB,
mas essa é a primeira eleição que a gente vê uma disputa entre dois líderes políticos populistas, né? Então, o Bolsonaro, apesar da gente ter visto sempre uma queda de braço entre direita e esquerda, o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu aglutinar em torno dele pautas da direita e desse Brasil conservador que elas estavam perdidas. Então, conservadorismo, militarismo, os sentimentos de religiosidade, né, que não eram o que a direita defendia, pelo menos não no seu movimento explícito. Então, a gente tem dois líderes populistas, um de direita e um de esquerda, numa eleição extremamente polarizada. Eu não vejo possibilidade do crescimento de uma terceira via por causa dessa polarização. Eu acredito que esse é um tema que pode ser que, se for desenvolvido com o tempo, nas próximas eleições, ele possa oferecer uma resposta ao Brasil. Mas terceira via não é nada na política, tu constrói do dia para a noite. Então, simplesmente jogar um nome numa disputa eleitoral não garante que ele vai fornecer respostas ao que a esquerda e a direita não conseguem oferecer. E até agora, pelo que eu li dos planos de governo, das próprias plataformas e do discurso dos candidatos, que é a minha base de estudo, é discurso político, eu não vi nada que possa oferecer ao eleitor uma segurança ou que quebre essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser uma eleição em que a gente vai votar de novo com voto de protesto, né? E quando surgem esses escândalos políticos, agora o que a gente tem que acompanhar é como que vai ser a percepção do eleitor diante desses fatos novos que vão acontecendo e como que cada coligação vai trabalhar isso. Mas terceira via eu não vejo possibilidade não nessa eleição. É um processo que se constrói a longo prazo. Ainda pegando esse gancho das eleições, eu não sei se isso tem a ver com a repercussão que vimos ou que estamos acompanhando até agora em Brasília, Deise, porque quando eu estive no Congresso fazendo coberturas, em situações até menos quentes do que a prisão de um ex-ministro, você via nos corredores do Congresso Nacional, e eu não estou falando de uma quarta-feira, 11 horas da manhã, como é hoje, de segunda, sexta-feira, às vezes final de semana, políticos fazendo fila para dar uma entrevista ou para falar sobre aquele assunto. Mas, por exemplo, a última vez que o presidente da Câmara dos Deputados se manifestou sobre alguma coisa nas redes sociais dele já tem 20 horas. O presidente do Senado, nada. Líderes, a gente só tem uma repercussão que é a do presidente da Comissão de Educação, que foi, entre aspas, enganado pelo ministro Milton Ribeiro à época em que as denúncias vieram à tona, porque ele era convocado para depor lá e não foi, né? Transformou em convite, pediu demissão, acabou não indo, falaram que iam fazer uma CPI e não fizeram. Mas eu digo assim, no sentido de que eu não sei se esse clima eleitoral influencia também nesse aspecto, né, já que você falou dos discursos, né, de políticos quererem se aproveitar ou embarcar em um tema tão denso, né? denso e que está em visão aí, né? Eles devem estar elaborando, será, não sei Deise, as próprias um melhor estratégias, os seus passos, porque não, de novo, quando eu estava em Brasília, eu não via isso. Geralmente eram filas, todo tempo você tinha uma frase, você tinha uma repercussão, e hoje, né, parece que é algo meio morno, né? Eu não sei o que pode influenciar essa questão do discurso também em relação aos políticos que estão lá. É um ano eleitoral, então tudo que eles falam é amplificado, né? Uma declaração errada, ela pode provocar a falta de legitimidade para um debate, para um processo eleitoral que vem aí, né? Então, a gente tem uma autora que eu gosto muito, que é a Naomi Klein, que é muito legal o que ela faz, porque ela compara assim, o personagem político com um produto na prateleira. Eu vou fazer uma analogia que ao fim ela vai ficar muito clara, mas assim, principalmente no ano eleitoral, de acordo com ela, isso se potencializa. O político, ele vê o eleitor como um possível comprador. Então, ele tenta entender o que esse eleitor quer, o que essa base dele quer, e ele simplesmente se transforma naquele produto, né? Isso até eu estava falando sobre os escândalos políticos, isso é uma consequência do advento dos meios de comunicação, que vão propiciando, graças a Deus, o surgimento da opinião pública, e a opinião pública importa muito. Só que isso também faz uma transformação no processo político. Então, essa demora é justamente para analisar o que essa base desse político, o que esse eleitor quer comprar agora. Ele quer um discurso que
apoie o Milton Ribeiro, que diga que isso é só uma operação infundada da PF, ou ele quer um discurso mais incisivo, dizendo, não, tá certo, tem que manter a prisão preventiva. Então, essa demora, ela é cada vez mais frequente num ano eleitoral, justamente porque uma declaração errada pode colocar toda a perda de legitimidade que, às vezes, o parlamentar ficou construindo no último ano, justamente pensando nesse processo eleitoral. É a mesma linha de raciocínio para a terceira via. Tu não chega no meio de um processo político e diz, não, eu sou uma opção viável. Qual é o discurso que fundamenta isso, né? Qual é o discurso que vai entrar na cabeça do eleitor para dizer, não, eu sou diferente de A ou de B? É a mesma coisa que esses parlamentares devem estar pensando agora. Qual é o discurso que esse eleitor quer ouvir? É a favor ou contra o Milton Ribeiro? E ainda tem uma pergunta importante, né? Diante de toda essa prisão dele, algumas perguntas precisam ser respondidas. Então, quem autorizou tudo isso, né? Isso vai chegar no presidente Bolsonaro? Eu, político apoiador do presidente Bolsonaro, como que eu lido com esse meu discurso agora e com essa minha manifestação? Né? Então, é um ano eleitoral, tudo fica mais sensível e às vezes a demora na resposta é justamente para ver o que o eleitor quer ouvir, né?